O Fluminense do Renato Gaúcho brinca no Brasileirão e fica fingindo que não está acontecendo isso, diz na coletiva que não prioriza Copas, é de uma loucura o que a gente viu hoje no Maracanã e o que a gente viu no Maracanã na quarta-feira e achar que é a mesma disposição e a mesma prioridade. Renato escala um time totalmente reserva depois de 10 dias de data FIFA, depois de estar com o tanque cheio, e abre mão de 3 pontos hoje no Maracanã, por decisão do Renato e incompetência dos reservas. Mas a gente vai falar de tudo isso logo após a vinheta. Antes de começar a falar dessa tragédia que foi no Maracanã hoje, eu vou pedir para você, sei que tô de luto, igual vocês aqui, não é pela felicidade do jogo, mas quem puder deixa o like e se inscreve no canal, tá? Vamos lá, cara, Renato, assim, eu vou começar falando do Corinthians um pouco, que eu acho que cabe muito. Eu posso estar errado, posso estar esquecendo, mas é um dos piores times com camisa grande, né, entre os 12 grandes, que a gente enfrentou no Maracanã hoje. É um time horroroso do Corinthians. Talvez nem seja isso que a gente viu hoje, né? Provavelmente nem é. É um time que estava com desfalques. Estou falando do time que jogou hoje. É uma atuação desesperadora do Corinthians, de tão ruim. A gente perdeu de 1-0 de um time que não finalizou. Tenta fazer esse exercício, se teve alguma finalização do Corinthians. E eu não estou falando de finalização no gol. Eu tô falando de chute para fora, de qualquer chute. Não teve uma finalização do Corinthians. A bola não cruzou a linha de fundo do Fluminense em nenhum momento. Inclusive, o gol do Corinthians é um cruzamento, não é uma finalização. E tem falhas ali, né? Então, assim, a gente perde de 1-0 com o time que ficou 90 minutos sem finalizar, inclusive no gol. Então, assim, é algo assustador. E um Fluminense, desculpa o termo, assim, mas um Fluminense anêmico, conseguia criar chances diante desse Corinthians. Mas, assim, não conseguia ser efetivo. A gente finalizou, a gente deve ter no total umas 12, 13, 14, eu confesso que eu não olhei os números da partida. Deve ter 12, 13, 14 finalizações. Deve ter umas 4 no gols, 3, 4, 5 no máximo. Mas todas em cima do Hugo. O goleiro do Corinthians fez alguma grande defesa, vocês lembram? Hoje eu acho que vale algum ponto. Primeiro, a gente tem um time titular. O time titular é o time que jogou na quarta-feira. Talvez vai mudar um ou outro jogador, mas assim, a diferença dos dois times é algo assustador. É um time de várzea contra um time que jogou a Copa do Mundo de Clubes. É algo bizarro que a gente viu hoje. Porque, mais uma vez, a gente jogou com um time fraquíssimo, teve muito espaço e não conseguiu produzir. Segunda coisa, a gente entende quando o Renato tem que poupar alguns jogadores. Não é repetitivo do Renato, mas não é loucura o Renato falar que joga a cada 3 dias. O Fluminense joga muito. Mas faz sentido poupar alguns jogadores, como ele já fez algumas vezes. Faz sentido até poupar todo mundo, como ele fez contra o Bahia na Fonte Nova. Era uma viagem, o time vinha de uma sequência de jogos com o time titular. Agora, depois de 10 dias de estar com um tanque cheio, como ele diz o tempo inteiro, você ter que poupar o time inteiro. Eu entendo que a fisiologia pode falar, cara, vamos poupar o Thiago Silva, vamos poupar o Martinelli, vamos poupar, sei lá, 4 jogadores que estão precisando, senão eles podem vir a estourar. Mas todo o time, isso é muito mais metodologia do Renato de rodar esse time do que precisar totalmente. E a gente abre mão de 3 pontos. Hoje eram 3 pontos certos no Maracanã, se a gente joga com metade do time titular. Não precisa ser todo mundo. Mas a gente viu uma atuação, assim, digna de time que tá brigando lá embaixo. Eu preciso te contar, a gente tá quase brigando lá embaixo. Eu tô gravando isso aqui depois de chegar no Maracanã, a gente hoje tá a 6 pontos do time que tá encabeçando ali o Z4, mas amanhã tem mais jogos, a gente pode ficar 4, 5 pontos. Isso não é brigar? Isso não é estar ali embaixo? A gente viu o Atlético Mineiro ano passado chegar na final da Libertadores, não é da Sul-Americana, é da Libertadores. Chegar na final da Copa do Brasil, abandonar o Brasileirão e na última rodada ter momento que ele tá caindo.
Não dá para acontecer? Talvez eu acho que não dá. Você acha que não dá, mas impossível não é, e tá longe disso. A gente está encaminhando. Tudo bem que tem muito time ruim, mas se a gente continuar, o Corinthians era um deles hoje. E a gente não conseguiu jogar. Sobre jogadores individuais para falar hoje, a gente tem alguns ali para falar, né? Eu vou começar, o que vier aqui na minha cabeça, acho que vale falar. Germancano, assim, eu tenho total liberdade para falar de uma partida ruim de Germancano, que é um dos maiores ídolos. Tá aqui, né? Ele tá aqui, ó. Um dos maiores ídolos. Eu já defendi várias vezes, mas eu vou manter. A gente não tem atacante, centroavante com capacidade de ser titular de um time que está brigando lá em cima do Brasileirão nesse ano. O Cano já foi esse jogador, mas hoje ele não é. O Everaldo não é esse jogador. E deixa eu te contar uma coisa, o John Kennedy também não é. O John Kennedy não tem tido oportunidade, hoje não dá nem para considerar a oportunidade que ele teve hoje, mas ele também não é. A gente tem 3 atacantes que podem ser reservas. Entrar um outro jogo, entregar um outro jogo, mas ser titular não são. O Fluminense optou por não ter centroavante titular. Foi atrás do Rafael Navarro, que, deixa eu te contar, seria outro jogador muito semelhante a Germancano e Everaldo. Seria muito parecido. Um jogador que seria um reserva. Então, e aí a gente toma um não e desiste da centroavância, mostra uma falta de convicção no mercado que você tem, que é um absurdo. Fábio tem muita moral, mas hoje eu acho que falha no gol, né? A única bola que foi do gol, ele fica na dúvida se ele vai sair ou não, acho que erra no posicionamento. Não acho um frango, mas acho uma falha. Cara, o Fuentes, assim, eu sei que já acabou, já teve o surto coletivo de que o Fuentes ofensivamente é muito bom, hoje a torcida não tem mais esse surto coletivo, mas assim, tem atuado muito mal. Hoje ele teve muito espaço, mas a gente era muito espaço, era uma avenida para ele atacar. E ele não conseguiu produzir. Eu vou pensando, a zaga eu acho que não tem o que falar, Igor Rabelo e Ignacio, assim, jogam bem, mas assim, um ok, mas é o time do Corinthians, mais uma vez, horroroso hoje, né, as atuações, né, então não tem muito o que criticar eles. Júlio Fidelis, a gente precisa falar, não é uma partida espetacular, da mesma forma que foi que ele fez na Fonte Nova, mas é uma partida que mostra uma maturidade de um moleque de 18 anos que é meio surpreendente. Não fica nervoso para sair com a bola, jogador ali pressionando ele sai no tempo dele. É um jogador que, sim, tem um potencial para ser explorado. Mais uma vez, eu não sou um cara, mais uma vez que eu já falei em outras lives, outros vídeos, eu não sou um cara que tem raiva do Guga, não acho o Guga horroroso, ao contrário, acho que o Guga foi importante em muitos jogos decisivos que a gente precisou dele. E de verdade, gosto do Guga. Mas hoje a gente tem um moleque de 18 anos com potencial. O Guga não tem o contrato renovado. A gente tem o Samuel Xavier, que hoje é um dos melhores laterais direitos do país, mas já está com 34 anos. Eu acho que o mundo ideal é ano que vem a gente com o Samuel Xavier e o Júlio Fidelis dar mais minutagem para o Júlio. E não precisa renovar com o Guga. Isso não é nenhum menosprezo ao Guga, mas a gente tem um elenco inchado. E a gente vê uma oportunidade de não precisar gastar dinheiro agora. Então acho que não cabe essa renovação. E gosto da partida do Júlio. Otávio, assim, não acho a partida horrorosa. Otávio, Bernal e Lima é uma grande partida mais ou menos, mas não são esses caras que assim, hoje iam criar. Acho que o Bernal até joga um pouco melhor. Mas assim, Otávio e Lima, assim, de verdade, é porque são 2 caras que são marcadores, o time do Corinthians não estava afim de jogar hoje, então a gente ficou meio estéreo ali, né, eu diria, mas nem vou criticar eles tanto, acho que eu só acho uma loucura, assim, e eu posso falar tranquilamente que eu não sou o cara, vocês acham que vocês nunca viram no canal eu pedindo o Lescano, mas é muito surreal ver o jogo jogando, com esse elenco, o time que joga hoje, a forma que todo mundo joga, pensar que o Lescano realmente não tem futebol para isso me preocupa, porque a gente gastou quase 30 milhões no Lescano. E aí me deixa um pouco meio apreensivo, eu diria, tá? Paulo Henrique Ganso dá para salvar essa partida, tanto o Ganso como o Fidelis. Ganso vinha numa ótima partida dele. Meio que jogando sozinho, assim, né? Tentando e chamando a responsabilidade, indo buscar a bola. Ele dá um gol pro Germancano, o Germancano perde. E ele sente, machuca, né? O Fluminense já informou que ele vai fazer exame segunda-feira, mas ainda tá com azar. Além de tudo, esse ano o Cano ainda tá, o Ganso ainda tá com azar, né? Santi Moreno, mas assim, uma partida horrorosa do Santi Moreno. E eu não sei o que é o Santi Moreno ainda, sendo bem sincero. Eu não vi o Santi Moreno
ser um cara do X1, eu não vi o Santi Moreno dar passes bons, eu não vi o Santi Moreno ter velocidade. Eu ainda não sei para onde eu vou apontar, porque eu ainda não sei o que é o Santi Moreno nesses 3 jogos que a gente viu dele. Eu não estou dizendo que é horroroso, não estou dizendo que já era essa contratação, mas hoje foi horroroso. Ele matou todas as jogadas. A única que ele acerta é uma que ele não encosta a bola, ele faz o corta-luz, mas ele mesmo consegue desarmar o Lima, que vai finalizar e ele passa na frente. Então, assim, é uma atuação horrorosa do Santi Moreno. Germancano, já falei, né, para centroavante, assim, não dá, já citei, Germancano não tem condição, uma partida horrorosa hoje dele, apesar de ter quase 20 gols na temporada, mas é um jogo, assim, que deixa a gente preocupado, para não falar que ele não acertou nada, ele acerta um cruzamento pro Soteldo. E aí, cara, vem Soteldo e Riquelme, os dois entram, né? Vou começar no Riquelme, que eu vou falar menos, acho que o Riquelme faz uma boa jogada, recupera 1 ou 2 bolas, tem que ter mais minutagem, pela expectativa que a gente tem nele, mas hoje ele teve tempo de jogar, ele jogou 25, quase 30 minutos em campo ali, poderia ter rendido mais, mas também poderia ter rendido menos, não quero ver mais do Riquelme, né? Mas teve tempo hoje para jogar bola, né? Mas ok, fez uma grande jogada ali, driblando todo mundo, sofrendo uma falta. Agora eu vou falar, cara, que papo de bala, tô desabafando o jogo de hoje mesmo, tá? Pouca gente vai ver isso aqui, porque nem todo mundo gosta de ver pós-jogo, mas eu quero ver a opinião de vocês, os poucos, mas os que vão comentar aqui. O Soteldo, cara, nem é a pior atuação dele, tá? Acho que o Soteldo jogou mais que o Santi Moreno, por exemplo, chegou na linha de fundo, cruzou, ele erra a bola do gol que a gente toma, que era que, assim, que eu nem achei falta, mas ele erra, não achei falta do Fidelis ali. Mas já vi jogos muito piores dele. Mas assim, hoje a torcida resolveu, depois de um tempo, demonstrar insatisfação. E eu gosto disso, cara, porque uma boa parte da torcida, eu não tô criticando a torcida, não, tô só relatando, meio que se enganou que existe um Soteldo, queria a contratação do Soteldo, apesar de achar a cara. E, gente, o Soteldo é uma grande loucura, um grande delírio. O Soteldo tem uma temporada em 21, acho que é 21 no Santos, posso estar errado. É uma temporada nível do Canóbio esse ano. É uma boa temporada, mas ok também, não é uma temporada que muda a vida. De resto, ele vive de lampejo, uma ou outra boa partida que ele vai jogar bem, mas é um cara que nunca mostrou nenhuma disciplina tática, é um cara com alguns problemas fora de campo, de indisciplina, de reclamação, de curtir coisa de outro jogador, outro jogador não, de outro time, e é um cara que, com muita lesão, e o Fluminense pagou 30 milhões pela metade dele. E ainda se não vender até o final do ano, tem que pagar mais, assim, né? Acho que é mais 14, 10 ou 15 milhões. Não chega a ser mais 30, não. Assim, é praticamente a maior compra da história do Fluminense. E não tem histórico para isso. O senhor Renato Gaúcho, que com certeza tem o dedo dele, né, nesse pedido. Mas o seu Mário Bittencourt é contratado também. E vai fazer o que com o Soteldo agora? Além de tudo, é azarado. Filha da mãe chega no Mundial, chega machucado, o Fluminense ganha tudo. Quando ele se recupera e joga contra o Chelsea, a gente perde. Aí ele volta, joga contra Cruzeiro, joga contra Flamengo, Palmeiras, São Paulo, a gente perde. Aí ele vai contra o Inter, ele se machuca e a gente ganha. Aí ganha do Grêmio, aí fica 6 jogos ganhando. Ele volta contra o Red Bull Bragantino e a gente perde. Aí contra o Bahia a gente perde. Ele joga contra o Santos, a gente empata um jogo horroroso, um 0x0, a gente não ganha. E aí ele vai para a seleção e não consegue voltar a tempo, a gente ganha do Bahia. Hoje ele entra no jogo ridículo para ganhar e ele perde. Então, além de tudo, é azarado, é um negócio meio... Espero que ele não entre terça-feira, de verdade, assim. E digo mais, cara, apesar das vaias para ele serem muito justas e é para vaiar, eu tô batendo essa tecla aqui desde o começo, e podia ter errado, mas desde o começo da contratação, acho a pior contratação da história do Fluminense em custo-benefício. O Soteldo é o menos culpado dessa história aí, tá? Aliás, o Soteldo, se tem uma coisa que ele não é culpado, o Soteldo, em nenhum momento ele enganou ninguém. Ele já chegou no Fluminense mostrando o crachá dele, mostrando as credenciais, mostrando de tudo de bom e ruim que ele tinha. E era muito mais coisa ruim. Então o Soteldo é um gênio de ganhar o salário que ele ganha e as luvas que ele ganhou nessa contratação. A gente não tem o ai para falar do Soteldo, porque, mais uma vez, ele não enganou a gente. Não é que ele foi filha da mãe. Tava muito claro quem era o Soteldo.
Os culpados disso aí é o Mário e o Renato, e toda a diretoria em relação a isso, ali, quem tiver parte nisso. É uma contratação bizarra, sem uma explicação, assim, não tem. Talvez eu sempre odiei o Soteldo, sempre achei o Soteldo muito ruim. Talvez se você achava bom, você vai concordar. Eu me sinto à vontade de falar, desde o primeiro dia que ventilou esse nome, se o Soteldo viesse de graça, eu já acharia uma contratação ruim, mas ok, é de graça. Agora, gastar 30 milhões por metade do Soteldo é a maior negociação da história do Santos. Enfim, acho que já falei de todo mundo. Do John Kennedy falei, não tenho o que falar do John Kennedy, praticamente no jogo hoje. Mas também não acho que vai resolver nossos problemas no centroavante, a gente tinha que ter contratado. Mas já acho que já falei sobre todo mundo, já desabafei. É um dos pós-jogos mais longos que eu já fiz aqui, que não faz muito sentido. Mas é o que eu quis desabafar hoje, tá? Espero que você tenha chegado até o final aqui. E comenta, tá? Quem puder, deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima aí. Tamo junto. Hoje à noite estamos indo para Buenos Aires para tentar buscar essa classificação. E pior que assim, vamos ser sinceros, na terça-feira, o Renato vai estar com o time titular, o time vai correr e a gente vai ganhar o jogo. E aí, contra o Vitória no Barradão, provavelmente vamos ter um jogo muito complicado porque a gente vai complicar o jogo.